Pronto, nessa aula aqui eu vou ensinar para vocês como comparar frações, dizer qual é a maior, qual é a menor, se são iguais, tá? Nesse caso aqui, gente, essa aula é como se fosse um complemento para a minha aula anterior, tá? Então é muito interessante que você tenha assistido a aula em que eu ensino para vocês a utilidade do MMC para transformar os denominadores de duas frações, né? Duas ou mais frações. Aqui basicamente você vai fazer exatamente o que eu fiz naquele vídeo. Você vai pegar os denominadores dessas frações, tirar o MMC desses denominadores, dividir embaixo, multiplicar em cima para transformar as frações. Quando você força as duas frações a terem os mesmos denominadores, fica muito mais fácil de você comparar. Quer ver? MMC de 3 e de 8, vamos calcular. MMC de 3 e de 8. Dividindo por 2, repete o 3, o 8 divide, né, ó, por 2. Rapidinho esse procedimento aqui. Pronto, chegando aqui, descobrimos que MMC, ó, vai dar 24. Então, o que que acontece? Esse 3 aqui se transforma no 24 e esse 8 também se transforma no 24. Vai ficar 24 aqui e 24 aqui. O que que eu faço agora? Para transformar o 3 virar um 24, eu tive que multiplicar em cima e embaixo. Né? Você lembra como é que faz para descobrir que número é esse? Basta você fazer a divisão. Pega o 24 e divide por 3. Dividindo aqui embaixo, 24 por 3 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Então, você divide embaixo, multiplica em cima. O 2... Então, o 2 se transforma num 16. Aí fica 16 24avos. O mesmo eu vou fazer aqui na outra fração. Dividindo aqui embaixo, multiplicando em cima. 24 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Pronto, por pouco, hein? Essas frações aqui são iguais, né? Ó, 16 24avos e 15 24avos. No caso aqui, 16 é maior do que 15. Eu vou me basear sempre no numerador. Como 16 é maior do que 15, eu concluo que essa fração aqui é a maior. Por quê? Porque se essa fração é igual a essa, e essa aqui é maior, essa aqui tem que ser maior também. O que é curioso, né? Se você for olhar bem para os números, né? 2/3 é maior do que 5/8, né? É curioso porque, tipo, 5/8 tem valores maiores, né? Tipo, o numerador e o denominador são números maiores do que 2 e 3, né? Aí, tipo, é como se fosse uma pegadinha, né? Ó, você tem aqui, você não pode olhar para os números para saber qual é a fração maior. Você tem que olhar para os denominadores, se forem iguais. Se não forem, você tem que forçar os denominadores a serem iguais. E esse é o segredo. Você só pode comparar frações se elas tiverem os mesmos denominadores. Beleza? Então, cuidado para não cair nessa pegadinha. Mais um exemplo. Esse método do MMC ele é muito bom porque ele serve para resolver, ó, por exemplo, comparar várias frações de uma vez. Aqui, no caso, eu posso deduzir quem é a maior de todas, quem é a menor de todas, colocar em ordem crescente ou ordem decrescente, depende do problema, tá? Então, primeiro vamos calcular o MMC. MMC de 2, 4, 8 e 6. Lembre-se que é o MMC dos denominadores, tá? Dividindo aqui, vamos lá. O MMC aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que também dá 24. Olha que curioso. Então, vamos fazer o seguinte, ó, pra gente não perder tempo escrevendo 24 quatro vezes, né, ó. O 2 vira 24, 4 vira 24, eu vou fazer assim, eu vou escrever um tração e vou escrever o 24 apenas uma vez, tá? Já sabe que esse 24, ele é o denominador comum das quatro frações, né? Agora vamos transformar os numeradores. 1 vai virar quanto? Vamos descobrir? Divide o 24 pelo 2 e o resultado multiplica pelo 1, para transformar o 1, tá? 24 dividido para 2 dá 12. 12 vezes 1. Então eu vou fazer aqui, ó, 12 vezes 1. Que dá 12, né? 24 dividido para 4 dá 6. Você vai pegar 3 e multiplicar por 6. 3 vezes 6 dá 18. 24 dividido para 8 dá 3. Você vai fazer 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. 24 dividido para 6 dá 4. Você vai fazer 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. Cuidado, hein? Você está entendendo de onde que eu estou tirando esses números aqui, né? Ó, o 12, o 6, o 3, né? Você faz assim, divide o MMC pelo denominador original, né? O denominador antigo, e o resultado, ó, que é esse 4 aqui, por exemplo, multiplica pelo numerador. Aí por isso que o 5 virou 20, tá? Esse 5 virou 15, esse 5 virou 20. Pronto, agora você vai identificar quem é a maior e quem é a menor. A menor de todas é o 12, certo? A fração que é transformada em 12, 12 24avos, e a maior fração é essa aqui, ó. A 20, né? 20 sobre 24, essa fração aqui é a maior de todas. Colocando em ordem, a gente teria assim. Vamos exprimir uma ordem. Ordem crescente. Pode ser, né? Crescente. Ficaria assim, ó. Essa fração é a menor de todas. 1/2. Então, eu vou colocar ela primeiro. Ela é a menor de todas, então depois dela vai vir quem? Depois dela vai vir essa aqui, ó, 15.
que é expressa por 5/8. 5/8, depois dos 5/8 vai vir quem? O 18, né? 18 é o 3/4. E para finalizar, a maior fração de todas é o 5/6. Beleza? Desse jeito aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um método assim mais prático, mas que infelizmente só serve para duas frações, tá? Ele é bem prático assim, no instante você calcula. Deixa eu mostrar aqui. Bem, no caso aqui, ó, 3, 4, 5, 7, se eu fosse calcular o MMC de 4 e 7, já que são primos entre si, né? E eu tenho que acabar multiplicando eles. Então, se o objetivo é sempre dividir embaixo, multiplicar, né? Então, por que a gente não faz simplesmente assim, ó? Pega aqui esse 7 e joga lá por 3, multiplicando. Tá? Você vai fazer assim, ó. Você pega esse denominador e joga para o numerador da outra fração. E o mesmo aqui. A gente chama isso aqui de multiplicação cruzada, tá? A multiplicação cruzada funciona da seguinte maneira, ó. Pega o 7, multiplica por 3 dá 21. 4 multiplica por 5 dá 20. E aí, quem é o maior? 21 ou 20? 21 é maior, né? Então concluímos que essa fração aqui representa a maior fração dentre as duas. Mais um exemplo. Esse método da multiplicação cruzada é interessante porque aqui, por exemplo, gente, ó, se eu fosse fazer o MMC de 24 e 25 ia demorar um tempão, porque eles são primos entre si, né? Ó, 25 só dá para dividir por 5 e 24 só dá para dividir por 2 e por 3. Então aqui fazendo a multiplicação cruzada será bem mais rápido. Quer ver? Pega esse vezes esse e esse vezes esse. Vou fazer 24 vezes 3, que dá 72, né? 72, né? 3, 4, 12, 72. E 25 vezes 5. 25, é bem óbvio, ó. 25 vezes 5 não dá 125, né? Ó. Quando vem 25 vai 2, ó. Dá 125. Essa fração aqui é maior. Esse vezes esse dá 125 e esse vezes esse dá 72. 125 é maior. Então aqui essa fração expressa a maior fração, tá bom? Cuidado para não se enganar com os números, hein, gente? Não é porque os números são maiores que a fração é maior, não. Você tem que comparar os denominadores. No caso aqui, em vez de usar os denominadores, né, o denominador comum, eu faço a multiplicação cruzada, que em alguns casos é mais rápido. Porém, infelizmente, só serve para duas frações. Então, você memorize o jeito que você acha melhor. Agora vamos exemplos. 3 irmãos, Adriano, Benjamin e Carlos. Eles pediram 2 pizzas grandes. A primeira pizza foi dividida em 8 fatias. A segunda pizza foi dividida em 10 fatias. Adriano comeu 5 fatias da primeira pizza. Calma, vamos ler assim pausadamente e vamos escrever as informações, né? Eu acredito que seja um pouco mais fácil fazendo desse jeito. O Adriano, gente, ele comeu 5 fatias, né, da primeira pizza. Só que a primeira pizza foi dividida em 8 fatias. Então eu posso afirmar que o Adriano comeu 5/8, ok? 5/8 de uma pizza grande. Lembrando que as duas pizzas são grandes, ou seja, são do mesmo tamanho. Agora o Benjamin ele comeu 7 fatias da segunda pizza. Só que o Benjamin, ó, entenda, Benjamin, ele comeu 7 fatias de uma pizza que foi dividida em 10 fatias. Então ele comeu 7/10. E o Carlos, ele ficou com o restante. Então, o que sobrou? Vamos fazer o seguinte. Nessa questão aqui, olhando para as frações, fica muito estranho de você resolver. Se você desenhasse também, representasse com as pizzas assim, um diagrama, ia dar muito trabalho também. Então aqui o que eu recomendo é você fazer, é você obter o denominador comum dessas duas frações e ver, e exprimir em pedaços, né, em pedaços bem fininhos, né, essas pizzas, né? Porque aqui se você tem uma pizza de 8 fatias, comer 5, você meio que tem uma noção. Mas aí para comparar com uma pizza de 10 fica mais estranho. Então aqui o ideal seria você obter o denominador comum. E como é que eu faço isso? Entre 5/8 e 7/10, tiro o MMC, 8 e 10, que dá quanto, hein? Vamos ver. Por 2 dá 4 e 5, por 2 dá 2 e 5, por 2 dá 1 e 5, que por 5 dá 1 e 1. Pronto. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, vezes 5 dá 40. O denominador comum é 40. Então é como se essa pizza aqui de 8 fatias fosse dividida em 40 fatias e essa aqui de 10 fatias também fosse dividida em 40 fatias. Divide embaixo, multiplica em cima. Essas 5 fatias da pizza de 8, dividindo aqui dá quanto, gente? Ó, 40 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 5 dá 25. Essas 5 fatias significam 25 fatias se a pizza tivesse sido dividida em 40. 40 dividido para 10 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. E essas 7 fatias de 10 pedaços, né, da pizza de 10 fatias, seriam 28 fatias. Agora vamos comparar. Comparar isso com esse é fácil, né? E 28 é maior do que 25, mas eu quero que você me diga quanto que sobra, né? Se são 40 fatias, se fossem 40 fatias, esse aqui teria comido 28. Então sobram
Bora fazer a subtração? 40 menos 28 dá 12. 12 40avos. E dessa aqui? Se são 40 pedaços e ele comeu 25, é porque sobram 15 pedaços. Lembrando que aqui a quantidade de pedaços é 40, beleza? Então vamos entender da seguinte maneira, ó. Esse aqui teria sobrado 15 fatias e esse aqui teria sobrado 12 fatias. Carlos, ele comeu o que sobrou. Então você vai pegar essas 15 fatias, juntar com essas 12 fatias, dá quantas fatias? Bora ver? 15 fatias mais 12 fatias dá 27, né? 27 fatias. Então, se as pizzas tivessem sido dividida em 40 pedaços, ele aqui teria comido 27 desses 40 pedaços. Né? Então, no caso aqui fica subentendido na forma de fração, que são 27 de 40. Beleza? Então, agora vamos comparar as frações. O Benjamin comeu 28 40avos, ou ele comeu 28 fatias, né? Deixa eu colocar aqui entre aspas, igual a 28 fatias. Esse aqui comeu 25 fatias. E esse aqui comeu 27. Beleza? 27 fatias. Então fica mais claro quem comeu mais. O Benjamin comeu mais do que o Carlos, que comeu mais do que o Adriano. Muito legal, né? Essa questão aqui. Também é muito difícil e ela usa um spoiler da nossa próxima aula, ó. Soma de frações, né? Usando a lógica de fatias, né? Em um dia, consigo fazer 3/8 de um trabalho. Em outro dia, 2/5 do trabalho. Em qual dia eu fui mais produtivo? E qual a fração expressa o restante do trabalho, né? A fazer? Bora ver. 2/5 e 3/8. Tiro o MMC. Esse MMC aqui eu acho que vai dar 40 também, ó. Porque são primos entre si. Deixa eu escrever aqui, 40. O 5 vira 40 e o 8 vira 40. 40 dividido para 5 dá 8. 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. 40 dividido para 8 dá 5. 5 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15. Pronto. Então fica claro que no primeiro dia, aliás, nesse dia aqui, né, ó, no segundo dia, né, no outro dia, né, 2/5. Fica claro que no outro dia eu trabalhei mais do que no primeiro dia, né? Como é que eu respondo assim, ó, quanto que falta de trabalho? Se ele fez num dia 15 partes de 40, né? Subtrai. 40 menos 15. 40 menos 15 dá 25. Então, ele já fez 25 partes desse trabalho. No outro dia, ele fez 16 partes. Então, subtrai aqui, ó. 25 menos 16. Aí vai ser o restante, né? Dos 2 dias de trabalho. Bora ver? 25 menos 16 vai ficar 9. Então, faltam 9 partes de 40. Como 9 e 40 é uma fração, né? 9 40avos é uma fração irredutível, então já fica como resposta. Essa aqui é a fração que representa, né, a quantidade de trabalho que ainda falta fazer depois desses 2 dias de trabalho. Muito legal, né, gente? Essa questão aqui. Muito massa mesmo essa matéria, inclusive serve como spoiler para o nosso próximo assunto, viu? Então até lá. Tchau, tchau. Até a próxima aula.